Paz do Senhor, povo de Deus, nós estamos aqui para meditar nessa palavra. João capítulo 3, versículo 30 diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Glória a Deus. Quem disse isso? Quem disse isso foi o nosso querido irmão João Batista, o mesmo que o próprio Cristo deu testemunho de que não há profeta maior nascido de mulher do que João Batista. O próprio Cristo exaltou a existência de João Batista como um profeta verdadeiro e o maior profeta de todos os tempos. Mas antes de Jesus exaltá-lo, falar dessa forma, até porque Jesus deu esse testemunho depois que ele teve seu ministério confirmado, né? O seu próprio ministério ali depois que ele transformou a água em vinho, que começou de fato os sinais, os milagres, e Jesus foi indagado de quem era João Batista e ele deu esse testemunho. Mas eu quero enfatizar que esses dias agora eu fiquei assim, de tudo que a gente já tem visto, né, que já são tantos escândalos, mas eu fiquei sabendo aí de agora que está acontecendo um tal de troféu para gerar, troféu gerando salvação. O nome do evento proposto é Troféu Gerando Salvação. E aí lá é premiada a melhor cantora, é premiado o melhor cantor, e aí também já estão criando o melhor artista gospel, já estão criando o carnaval gospel, já criaram também motel gospel, já criaram também cerveja sem álcool, que alguns crentes defendem que podem beber essa cerveja sem álcool, porque se não tem álcool não é pecado. E aí você vê que o apóstolo Paulo, né, escreveu sobre isso, como o João Batista escreveu sobre as pessoas que querem glória para si. E o princípio do pecado é esse: quando a gente está no pecado é porque a gente quer uma glória para si. E aí eu fico pensando, rapaz, se estão criando todo tipo de mecanismo para dar glória para o homem, para a mulher, estão muito longe da Bíblia. O próprio João Batista, ele foi questionado: quem é você? Perguntaram para ele quem era ele, se ele era o Cristo, o Messias. Ele disse: não, eu sou apenas amigo do noivo. Aquele que tem a esposa é o noivo. Ou seja, ele estava falando, Jesus Cristo é o noivo da noiva, que será a esposa quando houver um casamento, no arrebatamento, que era a igreja. A noiva é a igreja, a esposa é a igreja, o noivo é Cristo, o marido desta noiva, o esposo desta noiva no futuro é Jesus. E o que João Batista falou? O que importa é que ele cresça e que eu diminua. Jamais João Batista aceitou prêmios como destaque do ano. Jamais João Batista se coroou como o príncipe dos pregadores, como o príncipe das mensagens avivalistas. Tudo isso são coisas mentirosas, é uma gospelologia mentirosa que já se infiltrou dentro da igreja. Se a gente for falar isso em alguns púlpitos por aí, os irmãos ficam com raiva. Porque hoje em dia acredita-se em todo tipo de besteira, menos na Bíblia. Eu vi um tal de um cantor aí que é famoso, eu esqueci o nome dele. Tem até uns hits aí que está emplacado, muita gente cantando. Eu vi ele dizendo que ele estava dizendo que ele não via nenhum mal em um jovem cristão se tatuar, colocar piercing. E aí no outro dia ele apareceu com os cabelos brancos e com tatuagens. E ele já tinha se infiltrado dentro das Assembleias de Deus, já tinha pregado em várias Assembleias de Deus. Segundo ele, nasceu na fé na Assembleia de Deus, só que agora ele disse que não precisa, que isso tudo ficou no passado e que agora o crente pode ser moderno. Na verdade, estão dando desculpa para a modernidade e transformaram muitas igrejas em clubes evangélicos que não têm base bíblica.
Não tem base bíblica. Então, modernizar não significa imitar o mundo. O apóstolo João disse o quê? Não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, cuidado com que tipo de mensagem você está escutando. Cuidado com o pregador que você está se espelhando, a pregadora. Cuidado com o programa que você está assistindo, dizendo que é um programa de Deus, mas ali por trás tem mensagens subliminares que levam para a glória humana. E já tem balada gospel, carnaval gospel, motel gospel. E se você fala contra isso, tem gente que fica com raiva, espinhado. Ai, que são julgadores. Ai, que são isso. Então eles têm que dizer que Jesus era julgador, que João Batista era julgador, que Paulo era julgador, que Pedro era julgador, que todos que escreveram a Bíblia eram julgadores e que o próprio Deus é julgador. Nós temos que melhorar como pessoas, se profissionalizar, se vestir bem, fazer o uso adequado das tecnologias. Tudo isso a gente tem que fazer. Mas cuidado com as mentiras que estão pregando, cuidado com a doutrina do não tem nada a ver. Existe uma doutrina que está disseminando na mente de muitos que antes eram fiéis. E eu mesmo batizei essa doutrina de a doutrina do não tem nada a ver. Ah, não tem nada a ver eu beber, não tem nada a ver eu usar droga, não tem nada a ver eu me prostituir, não tem nada a ver eu me tatuar, não tem nada a ver eu imitar o mundo. Porque a graça de Deus, tem gente que só prega a graça, mas não estão pregando o juízo de Deus. Tem gente que só olha para a graça de Deus, mas não prega e não fala que existe o juízo de Deus. O juízo de Deus é terrível. O juízo de Deus é para lançar as pessoas no inferno. O juízo de Deus é para condenar pessoas ao lago de fogo e enxofre por resto da sua vida. Muito cuidado. Nós temos sim uma grande responsabilidade de como nós se comportamos na sociedade, de como nós se comportamos como cristãos. Que Deus em Cristo te abençoe e guarde essa palavra no teu coração.